O que acontece quando um bloqueio naval é anunciado, um petroleiro sujeito a sanções navega mesmo assim, e uma potência global entra silenciosamente na linha de fogo? Em Washington, Caracas e Pequim, os sinais dos últimos dias levantaram uma única questão urgente. O Caribe está se tornando o próximo ponto de pressão na luta pelo poder global. Segundo declarações oficiais de Washington, os Estados Unidos começaram a implementar o que descrevem como uma estratégia de pressão naval seletiva contra a Venezuela. Essa abordagem, anunciada publicamente nos últimos dias, visa interromper as exportações de petróleo que financiam o governo de Nicolás Maduro. Ao contrário de um bloqueio tradicional em tempos de guerra, as autoridades americanas enfatizam que não se trata de um fechamento total das rotas marítimas. Em vez disso, a estratégia se baseia em vigilância, compartilhamento de informações, aplicação de sanções e interceptação direcionada de embarcações já sujeitas a restrições internacionais. A transição das palavras para a ação ficou clara na semana passada. As autoridades americanas confirmaram a apreensão de um petroleiro sujeito a sanções que operava no Mar do Caribe, enviando um sinal forte para as empresas de transporte marítimo e intermediários que ainda negociam petróleo bruto venezuelano. A mensagem foi inequívoca: continuar a fazer negócios com Caracas acarreta riscos operacionais e jurídicos crescentes. Mas esse foi apenas o movimento inicial. A atenção rapidamente se voltou para um desenvolvimento muito mais delicado. De acordo com dados de rastreamento marítimo e relatórios de segurança regionais, um navio-tanque identificado como Galaxy 3, ligado a redes comerciais chinesas e previamente sinalizado em monitoramento relacionado a sanções, entrou em águas venezuelanas perto de Puerto José, o principal centro de exportação de petróleo do país. O navio teria carregado petróleo bruto e permanecido na área, aguardando uma janela de partida em meio à crescente tensão regional. É aqui que a história se intensifica. Puerto José não é apenas mais um porto. É um nó estratégico na infraestrutura petrolífera da Venezuela, responsável pela movimentação de grandes volumes de petróleo bruto, de alta qualidade para exportação. Qualquer atividade ali, especialmente envolvendo embarcações sancionadas ou sob vigilância rigorosa, atrai imediatamente a atenção internacional. Relatórios indicam que o Galaxy 3 transportava aproximadamente 1,9 milhão de barris de petróleo bruto pesado, uma mistura venezuelana de alto valor que representa uma das fontes mais importantes de divisas do regime. Ao mesmo tempo, Caracas começou a tomar medidas defensivas visíveis. Unidades navais venezuelanas foram observadas escoltando petroleiros associados a carregamentos de petróleo e combustível após o anúncio do bloqueio por Washington. Isso marcou uma clara mudança de postura, sugerindo que as autoridades venezuelanas antecipavam novas ações de fiscalização do zelário no mar. A presença de um petroleiro ligado à China sob escolta elevou drasticamente a tensão. Durante anos, Washington interceptou ou sancionou embarcações ligadas ao Irã ou a redes intermediárias menores. Confrontar um navio com laços comerciais com a China, no entanto, introduz um cálculo geopolítico completamente diferente. Autoridades americanas não anunciaram publicamente nenhuma tentativa de interceptar o Galaxy 3. Não houve confirmação de abordagem, apreensão ou confronto naval. A movimentação do petroleiro, combinada com a ausência de ação visível dos Ilacri-Sawa, alimentou intensos debates entre analistas sobre os limites da estratégia de pressão de Washington. Estrategicamente, este momento é crucial. O anúncio do bloqueio teve como objetivo gerar incerteza entre armadores e comerciantes, desestimulando as exportações de petróleo venezuelano sem desencadear um conflito militar direto. A apreensão anterior do petroleiro reforçou essa lógica. No entanto, o episódio do Galaxy 3 testa se essa pressão se aplica da mesma forma quando uma grande potência global está indiretamente envolvida. Do ponto de vista de Washington, a situação apresenta um dilema. A intensificação da aplicação das sanções corre o risco de provocar um confronto mais amplo.
A inação, por sua vez, corre o risco de enfraquecer a credibilidade do próprio bloqueio. Para Caracas, o carregamento e o transporte bem-sucedidos de petróleo sob escolta naval demonstram resiliência. Para Pequim, o episódio destaca sua crescente influência nas cadeias de suprimento de energia sob pressão das sanções. À medida que o ano se aproxima do fim, a situação se torna cada vez mais crítica. A receita petrolífera da Venezuela continua sendo um recurso vital para o governo Maduro. Cada petroleiro que deixa o porto é importante. Cada decisão de fiscalização envia uma mensagem não apenas para Caracas, mas também para os mercados globais e para as potências rivais que observam atentamente. E isso nos leva ao suspense que paira sobre o Caribe esta noite. Se a estratégia de pressão falhar diante do desafio de uma grande potência, o que isso indica sobre o próximo passo? Para entender por que o episódio da Galaxy 3 é tão importante, é necessário olhar além da própria nave e examinar como a estratégia de pressão de Washington foi concebida para funcionar e onde seus limites começam a aparecer. Quando as autoridades dos Estados Unidos falam de um bloqueio naval no Caribe, são cautelosas com as palavras. Não se trata de uma declaração de guerra. Não é um fechamento total das vias marítimas. Em vez disso, é um sistema calibrado de criação de riscos. Aeronaves de vigilância, rastreamento por satélite, cooperação em inteligência com aliados e aplicação legal de sanções servem a um único propósito: fazer com que cada viagem transportando petróleo venezuelano pareça uma aposta arriscada. A ideia é simples, mas poderosa. Armadores, seguradoras, operadores portuários e compradores precisam calcular se o lucro de uma carga venezuelana compensa a possibilidade de apreensão, sanções ou inclusão em listas negras por longo prazo. Em teoria, quanto menos navios estiverem dispostos a correr esse risco, mais difícil se torna para Caracas movimentar petróleo e maior a pressão financeira sobre o regime. A apreensão na semana passada de um petroleiro sujeito a sanções demonstrou que essa estratégia não é teórica. Ela mostrou que Washington está disposto a agir de forma seletiva e decisiva quando a oportunidade surge. Essa ação causou grande impacto nas redes de transporte marítimo especializadas em operar nos limites do direito internacional. Mas a estratégia nunca foi concebida para ser aplicada isoladamente. No momento em que um navio ligado à China entrou em águas venezuelanas, a campanha de pressão entrou em uma nova fase. Pequim não é apenas mais um comprador. É um dos poucos atores importantes capazes de absorver riscos políticos, reestruturar rotas comerciais e usar empresas estatais para proteger operações comerciais. Quando um petroleiro conectado às redes chinesas carrega petróleo bruto venezuelano, os cálculos em Washington mudam instantaneamente. É aqui que o timing se torna crucial. O navio Galaxy 3 teria permanecido próximo a Puerto José por dias, aguardando, demonstrando paciência e confiança. Enquanto isso, a escolta naval venezuelana tornou-se mais visível, reforçando a impressão de que Caracas estava preparada para testar a determinação de Washington no mar. O petróleo a bordo do navio não era simbólico. Representava quase 2 milhões de barris de receita que poderiam estabilizar as finanças do governo, financiar importações e sustentar o controle político nos meses seguintes. O presidente Donald Trump afirmou repetidamente que seu governo prefere a pressão à guerra. Sanções, apreensões e dissuasão visam forçar concessões sem desencadear um conflito aberto. No entanto, essa abordagem depende muito da credibilidade. Se as ameaças forem feitas e não cumpridas, os mercados se adaptam rapidamente. As rotas são ajustadas, os prêmios de risco são recalculados, a pressão diminui. De Caracas, a mensagem parece cada vez mais desafiadora. O governo de Nicolás Maduro sobreviveu a anos de sanções graças a práticas de transporte marítimo obscuras, compradores alternativos e alianças políticas.
A escolta visível de petroleiros sugere a crença de que Washington hesitará antes de ultrapassar certos limites. Para a China, o cálculo é estratégico e não emocional. A segurança energética é importante. Demonstrar que as sanções podem ser contornadas é importante. O apoio discreto às exportações venezuelanas testa até onde os UI irão impor sanções quando os interesses de uma grande potência estiverem indiretamente envolvidos. O que emerge é um impasse definido não por explosões ou manchetes, mas por contenção e interpretação. Cada viagem sem contestação estabelece um precedente. Cada navio interceptado redesenha uma fronteira invisível. E como agora questionam os analistas em Washington e em outros lugares, a questão não é mais se o bloqueio existe, mas se ele se mantém sob pressão. Enquanto o submarino Galaxy III permanecia próximo às águas venezuelanas, a situação deixou de ser um debate político e se transformou em um teste de resistência em tempo real que valia a pena discutir poder, percepção e contenção. O que se seguiu não foi dramático no sentido tradicional. Não houve tiros de advertência, equipes de abordagem ou confrontos públicos no mar. E esse silêncio foi justamente o que tornou o momento tão significativo. Fontes de rastreamento marítimo e de segurança regional indicam que o petroleiro concluiu sua operação de carregamento perto de Puerto José e se preparou para partir sob a vigilância de unidades navais venezuelanas. Isso não foi acidental. A escolta de petroleiros é um sinal deliberado. Indica aos observadores que Caracas espera interferências e está pronta, ao menos simbolicamente, para resistir a elas. As águas em questão eram as do Mar do Caribe, uma área fortemente monitorada pelos serviços de vigilância do ZEPTEU-SEAUA. Qualquer interceptação, se ordenada, não exigiria improvisação. A capacidade já estava disponível. Isso aguçou a questão que Washington enfrentava. A capacidade não era o problema. As consequências, sim. O próprio petroleiro Galaxy III é emblemático de um padrão mais amplo. Analistas o descrevem como parte de uma chamada frota paralela, composta por embarcações que frequentemente mudam de nome, bandeira e comportamento de rastreamento, para reduzir a exposição à aplicação de sanções. Esses navios costumam operar em zonas cinzentas da lei, aproveitando-se das lacunas de coordenação entre reguladores, seguradoras e autoridades portuárias. Até agora, esse modelo permitiu que as exportações de petróleo venezuelanas continuassem em níveis reduzidos, porém viáveis. O que tornou este caso diferente foi o contexto geopolítico. Um navio-tanque, ligado a interesses comerciais chineses, não é apenas uma embarcação, é um nó numa rede muito maior de comércio, diplomacia e sinalização estratégica. Interceptá-lo não se limitaria a interromper uma remessa. Enviaria uma mensagem à China sobre o alcance e os limites da atuação dos Ipuariawa. Segundo informações citadas por analistas regionais, nenhuma interceptação ocorreu. O Galaxy III não foi abordado, sua carga não foi apreendida. Não houve confirmação de envolvimento direto por parte da Marinha dos Estados Unidos. Para os observadores, essa ausência de ação falou mais alto do que qualquer comunicado à imprensa. De uma perspectiva estratégica, a contenção pode ser intencional. Washington pode ter calculado que intensificar as hostilidades contra um navio ligado à China poderia desencadear um confronto muito mais amplo que se estende muito além da Venezuela. Os mercados de energia já sensíveis poderiam reagir drasticamente. Os canais diplomáticos poderiam se tornar mais rígidos. O custo da aplicação da lei poderia superar o benefício imediato. No entanto, a contenção acarreta seus próprios riscos. Em regimes de sanções, a percepção é tudo. Comerciantes, armadores e intermediários testam constantemente os limites. Eles observam o que acontece, não o que é dito. Quando uma linha é cruzada e nada acontece em seguida, essa linha efetivamente se move. O episódio da Galaxy III pode agora servir como um ponto de referência, encorajando outros a acreditarem que certas bandeiras, afiliações ou escoltas os colocam fora do alcance das sanções.
Para Caracas, o resultado é discretamente encorajador. O governo pode apontar o episódio como prova de que as exportações de petróleo, mesmo sob intenso escrutínio, podem continuar. A receita proveniente desses embarques permanece essencial para a manutenção das funções estatais e da estabilidade política. Cada viagem bem-sucedida representa um ganho de tempo. Para Pequim, a lição é igualmente clara. A ambiguidade estratégica funciona. Ao operar sem confrontos diretos, as redes ligadas à China podem manter os fluxos de energia, obrigando Washington a ponderar cuidadosamente cada resposta. Para Washington, o desafio se aprofunda. A estratégia de pressão foi concebida para gerar incerteza. Mas a incerteza tem dois lados. Se a aplicação da lei parecer seletiva, favorecendo as grandes potências, toda a estrutura corre o risco de ser corroída. À medida que o navio-tanque se movia e as águas se acalmavam, uma verdade tornou-se incontornável. Aquilo não era uma conclusão, era um ensaio. O próximo navio, a próxima escolta, o próximo teste podem chegar mais cedo do que o esperado. E quando isso acontecer, a questão deixará de ser teórica. À medida que a tensão imediata em torno do caso Galaxy 3 começou a diminuir nos noticiários, uma realidade mais profunda e incômoda emergiu para os formuladores de políticas em Washington. O episódio não se resumia a um único petroleiro ou a um carregamento de petróleo. Ele expôs um dilema estrutural no cerne da atual campanha de pressão contra a Venezuela. A estratégia baseia-se na escalada sem confronto direto. Ela visa aplicar pressão econômica constante, evitando um confronto militar direto que poderia sair do controle. Em teoria, essa abordagem oferece flexibilidade. Na prática, exige uma calibração impecável. Força em excesso leva à crise. Força insuficiente leva à resistência. Do ponto de vista dos Estados Unidos, o desafio é agravado pelo momento oportuno. A operação no Caribe ocorre em meio a tensões globais mais amplas do leste europeu ao Oriente Médio e à região Indo-Pacífica. Recursos, atenção e capital político são limitados. Cada decisão de impor sanções no mar deve ser ponderada em relação ao risco de desencadear confrontos paralelos em outros lugares. O presidente Donald Trump tem consistentemente apresentado sua abordagem em termos de influência política e não de invasão. Declarações públicas enfatizam que a ação militar é o último recurso. O objetivo é usar a pressão política e econômica para alcançar o resultado que uma guerra normalmente obteria. No entanto, a influência política depende da credibilidade e a credibilidade depende da execução das ações. O incidente do Galaxy 3 complica essa equação. Se Washington aplica sanções agressivamente contra atores pequenos ou isolados, mas hesita quando os interesses de uma grande potência estão envolvidos, a campanha de pressão começa a parecer desigual. Os mercados percebem rapidamente esses padrões. O mesmo acontece com os governos que dependem do comércio sancionado para sobreviver. Para Nicolás Maduro, essa dinâmica cria espaço para manobras. Seu governo sobreviveu a anos de sanções, isolamento político e colapso econômico, explorando justamente essas inconsistências. Os carregamentos de petróleo, que conseguem passar, mesmo que esporadicamente, fornecem uma tábua de salvação que atenua o impacto pretendido das medidas americanas. Ao mesmo tempo, a China se beneficia de uma estratégia de engajamento indireto. Pequim não precisa emitir declarações dramáticas nem mobilizar forças navais. Sua influência é exercida discretamente por meio de laços comerciais, redes de transporte marítimo e mecanismos financeiros que dificultam a aplicação de medidas sem desafiar abertamente Washington. O resultado é uma forma de pressão exercida pela presença em vez de confronto direto. Analistas observam que esse tipo de impasse favorece a paciência. A Venezuela precisa de receita para sobreviver. A China busca acesso a longo prazo a recursos energéticos e influência geopolítica. Os Estados Unidos buscam a conformidade sem guerra.
Cada ator opera em um cronograma diferente e esse desalinhamento aumenta o atrito. O verdadeiro perigo reside no erro de cálculo. Uma futura interceptação pode falhar. Uma escolta pode interpretar mal uma manobra. Um sinal político pode ser lido como um ultimato. Num ambiente como este, a moderação de hoje não garante a estabilidade de amanhã. O que torna este momento especialmente frágil é que nenhuma das partes definiu claramente seus limites. Quantos petroleiros podem passar antes que Washington se sinta compelido a agir? Qual a distância mínima que as escoltas podem atingir antes de serem vistas como provocação? Até onde Pequim irá para proteger o fluxo de energia sem entrar abertamente no conflito? Essas questões sem resposta criam uma névoa estratégica. Dentro dessa névoa, as decisões são tomadas não apenas por presidentes e ministros, mas também por capitães de navios, seguradoras e comandantes de nível médio que reagem a informações incompletas. O episódio Galaxy 3 não resolveu o impasse, ele o acirrou. E à medida que a pressão continua a aumentar abaixo da superfície, a margem de erro torna-se cada vez menor a cada viagem. Quando o episódio do Galaxy 3 saiu do noticiário diário, seu impacto já havia começado a se espalhar muito além das águas venezuelanas. O que inicialmente parecia ser uma questão de segurança regional, evoluiu para um sinal mais amplo que os mercados de energia, as redes de transporte marítimo e os estrategistas políticos em todo o mundo estão absorvendo discretamente. No centro desse efeito cascata está o próprio petróleo. O petróleo bruto venezuelano, há muito tempo limitado por sanções, ainda importa. Mesmo volumes de exportação limitados podem influenciar a dinâmica de oferta regional, especialmente quando os mercados globais já estão sensíveis a interrupções. Cada carregamento bem-sucedido reforça a ideia de que a energia sancionada ainda pode encontrar seu caminho para o sistema desde que as parcerias e proteções adequadas estejam em vigor. Para as empresas de transporte marítimo e intermediários, a lição é pragmática. O risco deixou de ser uniforme. Os operadores agora distinguem entre níveis de exposição, avaliando não apenas o status legal de uma carga, mas também o peso geopolítico por trás dela. Um navio-tanque, ligado a redes menores, enfrenta um conjunto de riscos. Um navio-tanque, conectado direta ou indiretamente a uma grande potência, enfrenta outro. Essa recalibração remodela o comportamento mais rapidamente do que qualquer anúncio formal de política. Do ponto de vista dos Estados Unidos, este é um desenvolvimento perigoso. As sanções funcionam melhor quando são previsíveis e aplicadas de forma consistente. Assim que surgem exceções, mesmo que informais, o sistema começa a se fragmentar. Os comerciantes se adaptam. Frotas clandestinas se expandem. A aplicação da lei torna-se mais cara e menos eficaz com o tempo. Para Nicolás Maduro, as implicações são imediatas e tangíveis. A receita do petróleo não é apenas dinheiro, é o oxigênio da política. Ela sustenta subsídios, paga às forças de segurança e mantém o fluxo de importações essenciais. Cada petroleiro que parte com sucesso reforça a narrativa do regime de resistência e perseverança tanto interna quanto internacionalmente. Enquanto isso, a China ganha vantagem sem disparar um tiro. Ao manter o acesso ao petróleo bruto venezuelano e demonstrar que as sanções podem ser contornadas, Pequim fortalece sua posição como parceira energética de longo prazo para os países sob pressão ocidental. Essa estratégia também envia uma mensagem sutil a outros países sancionados. Existem alternativas bastando paciência e discrição. As consequências estendem-se também à segurança regional. O aumento das escoltas navais eleva o risco de acidentes ou mal-entendidos no mar. Mesmo manobras de rotina podem ser mal interpretadas num ambiente de alta tensão. Uma colisão, uma manobra de advertência mal sucedida ou um sinal mal interpretado podem agravar uma situação que nenhuma das partes deseja transformar em crise. Há também um custo diplomático.
Aliados e parceiros que observam à distância prestam atenção em como as campanhas de pressão são executadas. Se a aplicação da lei parecer seletiva ou hesitante, a confiança em compromissos futuros pode ser abalada. Isso não passa despercebido pelos governos que enfrentam seus próprios desafios de segurança, que medem a credibilidade não em discursos, mas em resultados. Talvez o mais importante seja que o episódio força uma reavaliação dos cronogramas estratégicos. As sanções são concebidas para funcionar gradualmente, desgastando a capacidade econômica ao longo do tempo. Mas o tempo favorece aqueles que conseguem se adaptar. A Venezuela se adaptou, a China se adaptou. Quanto mais tempo o sistema permanecer permeável, mais difícil se torna reverter essas adaptações. O que permanece sem resposta é se Washington encara este momento como um aviso ou como um compromisso aceitável. A contenção seletiva é uma escolha deliberada para evitar uma escalada ou um sinal não intencional de que os limites foram atingidos. Com a entrada de novos navios-tanque, o recálculo de rotas e a escolta tornando-se rotina, a próxima fase desse confronto já está se desenhando. E talvez não seja anunciada em coletivas de imprensa ou comunicados oficiais. Tudo se desenrolará silenciosamente, navio por navio, decisão por decisão, até que outra linha seja testada. À medida que a poeira assenta sobre o Caribe, uma realidade torna-se cada vez mais difícil de ignorar. O confronto pelo petróleo venezuelano entrou numa fase em que o silêncio fala mais alto do que a ação. Nenhum míssil foi disparado, nenhum navio foi apreendido. No entanto, o equilíbrio de pressão alterou-se subtilmente. Para Washington, o episódio Galaxy 3 transformou uma questão tática de fiscalização em um teste estratégico de credibilidade. A campanha de pressão foi concebida para operar em zonas cinzentas, mas essas zonas se expandem rapidamente quando não são ativamente policiadas. Cada carregamento não contestado redesenha o mapa invisível do que é tolerado e do que não é. O presidente Donald Trump agora enfrenta um conjunto cada vez menor de opções. A escalada acarreta sérios riscos. Um confronto direto envolvendo uma embarcação ligada à China poderia desencadear repercussões diplomáticas muito além da Venezuela. Poderia desestabilizar os mercados de energia, tensionar o comércio global e arrastar Washington para um impasse que, repetidamente, sinalizou querer evitar. Mas a contenção repetida com muita frequência corre o risco de esvaziar a própria estratégia de pressão criada para evitar a guerra. Para Nicolás Maduro, a mensagem é cautelosamente encorajadora. O governo não derrotou as sanções, mas aprendeu a sobreviver a elas. Com escoltas navais, logística opaca e parceiros poderosos dispostos a ignorar a pressão ocidental, Caracas pode continuar exportando petróleo suficiente para manter o sistema funcionando. Sobrevivência, não crescimento, é o objetivo, e a sobrevivência parece alcançável. Para a China, a situação ressalta a eficácia da persistência discreta. Ao evitar confrontos públicos, mas mantendo o engajamento econômico, Pequim expande sua influência sem forçar Washington a uma escolha binária. Essa abordagem não busca manchetes, busca obter vantagem acumulada de forma lenta e constante. A lição geopolítica mais ampla é desconfortável. As sanções por si só raramente forçam mudanças políticas rápidas, especialmente quando as grandes potências oferecem alternativas viáveis. Elas funcionam melhor quando combinadas com unidade, consistência e limites claros para sua aplicação. Quando esses limites se tornam imprecisos, a adaptação preenche a lacuna. Olhando para o futuro, é improvável que o Caribe volte à obscuridade tão cedo. Os carregamentos de petróleo continuarão. As escoltas poderão se tornar rotina. A vigilância se intensificará. Cada viagem será mais um dado em um teste contínuo de determinação. O que permanece incerto é onde realmente se encontra a linha vermelha.
Quantos petroleiros precisam passar antes que a pressão se transforme em ação? Em que ponto a contenção se torna fraqueza? E por quanto tempo a ambiguidade pode servir como estratégia antes que ela convide a um desafio grande demais para ser administrado discretamente? Por ora, o confronto permanece sem solução, suspenso entre a ameaça e a hesitação. Mas a história sugere que impasses prolongados raramente se resolvem sozinhos. Ou se desescalam por meio de negociações, ou se intensificam, transformando-se em algo muito mais perigoso. O Galaxy 3 não encerrou essa história, apenas revelou sua direção. Se você achou esta análise útil, inscreva-se para não perder nossa próxima análise aprofundada sobre mudanças no poder global e pontos críticos geopolíticos em tempo real. Essas histórias raramente terminam onde as manchetes param. Você acredita que a contenção de Washington é uma manobra calculada para evitar um conflito maior ou corre o risco de enfraquecer a pressão dos EUA em todo o mundo? E até que ponto você acha que a China está disposta a ir para proteger seus interesses energéticos? Compartilhe suas ideias nos comentários. Sua perspectiva ajuda a moldar a conversa e o próximo desenvolvimento pode acontecer mais cedo do que o esperado.